E o tenente-coronel Mauro Cid prestou um novo depoimento na sede da Polícia Federal. A oitiva desta terça-feira ocorreu no contexto das investigações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Cid foi ouvido depois de a Polícia Federal recuperar dados que haviam sido apagados de aparelhos eletrônicos ligados a ele. Entre os dados recuperados, os peritos afirmam ter encontrado conversas entre alvos da operação que não foram indicados pelo tenente-coronel em seu acordo de delação premiada, homologado em setembro. Também hoje, como parte dessa investigação sobre o suposto plano de golpe de Estado, a Polícia Federal prendeu 4 militares do Exército e um policial federal. A ação da Polícia Federal, autorizada por Alexandre de Moraes, mirou o que seria uma organização que teria planejado assassinar o presidente eleito Lula, o vice, Geraldo Alckmin, e o próprio ministro do STF. Conforme o relatório da investigação conduzida pela Polícia Federal, além do documento com o detalhamento da execução de Lula, de Alckmin e de Alexandre de Moraes, teriam sido impressas no Palácio do Planalto 2 minutas que instituiriam um gabinete de crise. Na decisão que autoriza a operação, o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro é mencionado aproximadamente 30 vezes. Além disso, segundo a PF, Bolsonaro aparece como um dos envolvidos na produção do documento que ficou conhecido como Minuta do Golpe e saberia do monitoramento de Lula, Alckmin e Moraes ainda em 2022. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Essa foi a notícia que ganhou a imprensa, a repercussão hoje, o dia todo, sobre essas revelações do relatório da Polícia Federal, que a gente tem que analisar com bastante calma. Acabamos de falar aqui do inquérito das fake news, o inquérito que é ilegal por diversas razões, e agora nós trazemos aqui esse relatório da Polícia Federal de uma operação que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que seria uma das supostas vítimas deste suposto plano aí para matar tanto o ministro quanto Lula e Geraldo Alckmin. Então, aí já me parece uma ilegalidade nesse sentido. Além disso, o momento desta operação da Polícia Federal deflagrada, por que agora, por que hoje? E aí, então, quero te ouvir para a gente destrinchar aí esse caso com calma. Piotto, boa noite. Boa noite, Paulo Augusto. Boa noite, Silvio, querido. Ana, bem-vinda novamente. A todos os que nos acompanham também. Vamos por partes, porque a gente tem muita coisa para falar disso, mas a começar do momento, porque não podemos esquecer o momento. Até ontem o governo Lula era uma chacota internacional pelo papel da primeira-dama, sobretudo, na reunião do G20. E pelo descontrole dela, apesar de até algumas demonstrações de incômodo do presidente Lula com o comportamento da sua companheira, a primeira-dama. Esse era o resumo. Aquele atentado, né, como eles costumavam chamar, ou preferiram chamar, mas enfim, o caso do suicídio em frente, ali na Praça dos Três Poderes, com fogos de artifício, não dava mais o que se pode chamar de pano para manga. Esse é o fato. De repente, do nada, em que o governo está nas cordas por causa de uma primeira-dama sem a menor noção de ridículo, inclusive, no dia seguinte, vem toda essa investigação da Polícia Federal. Aí vamos aos fatos. Investigação da Polícia Federal é, como o nome diz, uma investigação. Investigação não é sentença condenatória, é só uma investigação. Requer muito mais para se chegar a qualquer ponto. E para isso eu preciso do foro adequado para julgamento de todas essas pessoas. Eventuais julgamentos. Será no Supremo Tribunal Federal? Por quê? Em que circunstância? Vamos lá. Seguindo um pouco mais. Além de por que o G20? Porque parte da imprensa internacional está aqui e que tinha essa imagem do governo Lula e quer aproveitar que, olha, este governo está sendo perseguido por golpistas e tudo mais. De novo essa tese, mas vai se basear em quê? A ação em si, que se faça a investigação, não há o menor problema. Nunca aqui você ouviu que somos contrários a investigações, desde que sérias e por entidades de Estado, não órgãos que foram tomados, por exemplo, politicamente, porque aí nenhuma investigação vai ter sequer o mínimo de credibilidade para ir adiante.
E a população brasileira hoje tem sérias restrições, sejamos justos, porque são fatos, ao trabalho do Supremo Tribunal Federal, por todas essas ilegalidades que já foram comentadas aqui no assunto anterior, ao trabalho da Polícia Federal, que já foi, sim, considerada uma entidade heróica no país, recebida por aplausos, com aplausos efusivos da população do 7 de setembro, não é mais assim. Por quê? Porque, obviamente, se desviaram do que a Constituição lhes reserva ou do que, obviamente, a lógica republicana reserva a essas duas instituições. Sobre esse fato em si, a pergunta é, por que não aconteceu, então, esse golpe de Estado aventado? Por que, por exemplo, a tentativa de assassinato não se consumou? Quem não deu a ordem? E por que não deu essa ordem? Quem estava de fato no comando? Por que este que estava de fato no comando não deu o verbo que se usa nessa hora? Execute. Não foi. Nada aconteceu. E, de novo, por que neste momento, especificamente? Ou seja, não adianta apontar decisões, conversas, enfim, se elas não foram, por exemplo, ao que se pode, a lei diz, claro, atos preparatórios não são puníveis no Brasil porque eles não são crime. Então, nós temos uma série de perguntas que a Polícia Federal até o momento não responde. E vamos lá, só para concluir, Paula, houve aí o apontamento de um major como o sujeito que teria decidido abortar a operação. Se a Polícia Federal quer convencer os brasileiros que uma ação que teria envolvimento, como querem aí fazer supor na narrativa, o presidente da República, o candidato a vice na última eleição, ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Casa Civil, ou seja, um general, inclusive, de Exército, o último posto do Exército Brasileiro, um major estaria no comando? Não. Aí é um pouco demais. Deixa eu ouvir o Silvio a respeito dessa operação da Polícia Federal na manhã de hoje, também desse relatório da Polícia Federal que aponta aí esse suposto plano para matar, então, candidato eleito Lula, o vice Geraldo Alckmin, também o ministro Alexandre de Moraes, e chama a atenção mais uma vez, de novo, o ministro Alexandre de Moraes, que seria a suposta vítima de um atentado, conduzindo uma operação da Polícia Federal, ou seja, ordenando a ação e o pedido de prisão desses militares. Olha, Paula, essa operação de hoje da Polícia Federal, aliás, batizada Punhal Verde e Amarelo, né? Vamos lá. Bom, é preciso ter muita prudência, muita cautela e observar a operação detalhadamente. Vamos lá. Primeiro ponto. O que há ali de material comprovado? O que é que existe que tenha chegado a algum lugar? Porque eram trocas de mensagens entre pessoas falando qualquer coisa no WhatsApp, ou tinha realmente um plano que passa por envenenamentos, que passa pelo envolvimento de oficiais, e um monitoramento de autoridades que são quase que impossíveis de monitorar. Estamos falando do presidente da República, do ministro do Supremo Tribunal Federal, do vice-presidente. Não é assim tão simples. Eu acho que é preciso ter seriedade, sobretudo. Se há alguma implicação fatídica, se há materialidade, as pessoas vão responder por isso. Se não, muita gente na Netflix, na HBO, em Hollywood vai ficar desempregada com a quantidade de relatórios da Polícia Federal Brasileira. Porque é preciso levar as coisas a sério. Nós já acompanhamos vários roteiros de produções cinematográficas a partir do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Sequestros, enforcamento em praça pública, agora envenenamento, os nomes, né? O envolvimento, os kits pretos. Bom, vamos lá. O que tem de materialidade? Tem fato para punir alguém, prender alguém, ouvir de novo o Mauro Cid. Olha, penso que o Mauro Cid, por exemplo, parece estar sendo torturado. E aqui não tenho procuração para defendê-lo, sequer falei com ele na vida. Mas parece estar sendo torturado. O tempo inteiro colocado contra uma parede para confessar algo. Aliás, ele disse isso. A revista Veja publicou uma matéria que até hoje parece ter sido abafada. Ou o Brasil está assistindo, e aí eu concordo com o Piotto, a uma verdadeira cortina de fumaça. Porque quando o governo federal, quando esse consórcio da República, e aí é
é indissociável, né? O Supremo Tribunal Federal, da figura do Lula da Silva, da Janja e alguns ministros. Quando eles são colocados contra as cordas, a Polícia Federal deflagra uma operação no dia seguinte. E aí é o 8 de janeiro, aí é o suicida em Brasília com fogos de artifício, aí é a jornada de trabalho, como foi já em janeiro de 2023, os Yanomamis, as joias, é uma bomba ninja por semana, né? E claro, encampada pela imprensa estatizada, pela velha mídia, pelas organizações Globo. Então, é só isso que é preciso nessa hora. Eu acho que para o Brasil recuperar a sua normalidade institucional e a credibilidade internacional, que agora sim está mais abalada do que nunca, é preciso que o Brasil se leve a sério. É preciso que as pessoas digam, isso aqui aconteceu, ou a gente está escrevendo mais um roteiro.